Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer para hoje? Vou dar uma apresentação aqui, depois que a gente já inseriu os pilares mais básicos, sobre como é que a gente consegue trabalhar pilares mais complexos para fazer, por exemplo, mobiliários, representações variadas de modelagem. Eu consigo, dentro da ferramenta pilar, se eu vier aqui nas definições do elemento, ou eu clico aqui, ou eu clico em Ctrl T, certo? Para qualquer ferramenta. Eu consigo ter as definições básicas de pilar, que são as definições básicas de qualquer outro elemento. As paredes também tem isso daqui muito bem estruturado. Na verdade, a grande participação da parede é só a definição geral de geometria. Nós temos as definições de segmento, planta e corte, e alguns parâmetros mais focados em projetos estruturais, além das classificações de propriedades que nós temos em todos os elementos do ArchiCAD de modelagem. Então, aqui em segmento é o nosso foco. Por quê? Antes, no ArchiCAD, se eu quisesse fazer um pilar que tivesse segmentos de tamanhos diferentes, eu precisaria ter pilares diferentes. E isso era ruim para chegar em resultados até bem básicos, sabe? Como, por exemplo, algumas construções que a gente usa por aqui. Vou mostrar lá. Por exemplo, alguns pilares mais diferentes de estrutura, ou então um pilar que tem um segmento mais robusto e outro mais fino, era mais complicado a gente conseguir resolver, certo? Agora, a partir do ArchiCAD 23, a gente consegue resolver da seguinte maneira. Pilar pode ter um segmento único e pode ter os múltiplos segmentos, certo? Aqui nos múltiplos segmentos, a gente vai ter a mesma configuração, só que para cada elemento separado. Por exemplo, esse mesmo pilar aqui pode virar uma mesa em poucos cliques. Eu posso selecionar a ferramenta, pilar, aqui dentro de segmento, estrutura, eu tenho um pedaço de concreto armado que está relacionado ao começo e ao final. Ele ocupa 100% do comprimento, certo? Se eu adicionar mais um pedaço, cada um vai ser metade. Se eu adicionar mais um pedaço, o primeiro é a metade e o segundo está dividido em 25, certo? Ele sempre divide o último ao meio. Ele vai subsegmentando. E eu posso controlar essas porcentagens para serem porcentagens ou não, certo? A gente consegue, dentro da estrutura do pilar, trabalhar uma altura fixa ou trabalhar uma altura flexível. No caso de uma mesinha de centro, usando o pilar, o que é que eu posso fazer? Eu posso fixar o tamanho da base. Aqui na base, a altura fixa, ó, ele me dá aqui 75 centímetros, mas eu posso colocar uma base de 5 centímetros, certo? E como qualquer elemento do pilar, qualquer segmento do pilar, eu consigo configurar a estrutura. Ou seja, ela está retangular de 14 por 30, porque é a dimensão que os nossos outros pilares tinham, mas eu posso deixar ela circular e posso fazer ela ter um tamanho maior, por exemplo, 50 centímetros, para ser uma base de pilar. Só legal saber que existe o formato em tamanho de trapézio, certo? Para qualquer geometria dessas, em que você consegue fazer a parte de cima ter um diâmetro e a parte de baixo ter outro. Por exemplo, se eu disser que a parte de cima vai ter 50 e a de baixo vai ter 1, ele vai fazer um círculo chanfrado, assim, como se fosse uma placa batida, certo? Então, tem esses formatos de geometria aqui. É só a gente pensar. Vou fazer... Estou olhando para uma mesinha, eu quero saber como reproduzir ela no ArchiCAD. Eu olho a base é o quê? Retangular, circular, sim ou não? Se for circular, como é que funciona a parte da base do topo? É reta, chanfrada? E é só buscar a configuração aqui dentro.
Já aqui na haste, eu até posso deixar uma altura flexível, porque assim eu consigo regular o quanto ela sobe e o quanto ela desce depois que eu aplicar. Então, eu posso também deixar uma base circular aqui. Vou deixar uma base de 5 centímetros, flexível. E aqui, em cima, para o tampo, eu posso colocar um tampo circular de 1 metro, certo? E uma altura fixa de 5 centímetros também. Ou seja, eu passo a ter uma base, um meio e um topo, certo? Se eu configurar a altura aqui do meu pilar para ser não vinculado, porque ele já estava vinculado, né? Ou seja, ele estava com a configuração para acompanhar o pé esquerdo do ArchiCAD. Posso deixar ele para ter de 75 centímetros de altura, certo? Então, a gente consegue ter uma mesinha. Vou só diminuir essa base que eu achei muito grande. Pronto. A gente consegue ter uma mesinha. Eu posso posicionar ela aqui, e se a gente for olhar no 3D, ela é uma mesinha de canto, certo? Inclusive, o pilar, quando ela é segmentado, a gente consegue, no 3D, ou em planta, ou corte, selecionar ele e tem um botão de editar. E esse botão permite que a gente edite particularmente cada um dos elementos. Por exemplo, esse aqui do meio, se eu quiser, eu consigo colocar uma estrutura de metal. Metais aqui, eu posso colocar de aço. O tampo, eu posso colocar de pedra. E a base, eu também posso colocar de aço. Então, assim, por ser segmentado, cada pedaço pode ter, em resumo, geometrias diferentes, espessuras diferentes, materiais diferentes, tudo para cada elemento, certo? Como eu permiti que esse elemento estivesse a parte do meio flexível, o comprimento não é fixo, eu consigo estender aqui, ó, em alongar a altura. Se eu alongar, ele estica, mas ele não estica todas as partes proporcionalmente. Ele mantém o tampo e ele mantém a base com uma espessura de 2 e 5 centímetros, porque eu deixei fixado, certo? Então, entrando aqui, a gente vê um pedaço de pedra, um pedaço de aço, um pedaço de aço menor, certo? 2 centímetros. Então, isso ajuda a gente ao desenvolvimento de geometrias variadas. Por exemplo, eu consigo usar a viga funciona da mesma maneira que o pilar, certo? Eu consigo usar a viga para fazer um cabideiro, eu consigo usar para fazer gaveta, porque não só a gente consegue usar as geometrias básicas de quadrados e círculos, mas a gente consegue usar também perfis complexos, certo? Que são desenhos que a gente faz do perfil que vai ser extrudado, e aí, a partir daí, a gente consegue fazer muita coisa variada, certo? Mesas, escrivaninhas, sofás, dá para fazer muitas geometrias diferentes, certo? Então, mostrando para vocês como funciona a viga, é exatamente a mesma coisa que o pilar, mesmas configurações de geometria aqui em cima, o posicionamento, a questão da inclinação, a viga diferente do pilar, ela pode ser curva, certo? A gente não consegue ter um pilar curvo, mas uma viga sim. Então, se quiser, pode deixar curva e dizer qual é a diferença. Também conseguimos trocar o início e a terminação, a angulação para ela ficar chanfrada, certo? Por exemplo, 45 aqui, ela fica chanfrada. Conseguimos controlar afastamento, rotação de eixo, onde é que fica o eixo de referência, muitíssimo parecido com os pilares.
E assim como os pilares, a gente também tem segmentos para as vigas, certo? Posso adicionar e funciona da mesma maneira. Cada pedaço tem sua configuração, certo? A viga, ela pode ainda, como diferença do pilar, ter furo, certo? A gente pode colocar uma perfuração no meio, que a gente sabe que é uma coisa que pode acontecer nas vigas estruturais, né? Pode ter um furo para alguma coisa, questões estruturais mesmo. Então, a gente consegue controlar o formato desse furo, como ele vai ser representado em planta, as dimensões e também o posicionamento, certo? É menos usual, mas pode ser interessante para a gente. E como os demais elementos, ela também tem suas próprias configurações de planta, classificação, propriedade, certo? E aí, bom, como é que a gente usa isso aqui na vida real? Vou dizer para vocês que quando a gente desenvolve template, boa parte das coisas são resolvidas com pilares e vigas, certo? Por exemplo, não só essas mesinhas, mas gavetas a gente desenvolve com viga, bancadas esculpidas também são desenvolvidas com viga, temos fitas de LED, tudo que é fita de LED, perfil de LED, lâmpada tubular, a gente usa tudo a viga, com os perfis complexos atrelados. Eu vou deixar abrindo aqui para a gente dar uma explorada. Um template que a gente desenvolveu que usa bastante essas vigas e pilares como referência. Deixa eu abrir aqui. Vou deixar abrindo. E aí o mais interessante disso é que depois que a gente faz essa edição de um elemento tão básico como uma mesinha dessa, uma cara bem das mesinhas do Jader Almeida, só estender um pouquinho, botar uma bolinha e já é muito a cara dele, a gente consegue salvar, certo? Essa mesa como uma coisa para usar no futuro. E a lista dessas coisas que a gente pode usar no futuro se chama favorito gráfico, certo? Então, a gente consegue salvar depois de ter feito todas as configurações para já setar para o futuro. Então, claro que antes de eu salvar essa mesinha como mesinha, é importante eu configurar aqueles quesitos básicos de qualquer elemento do ArchiCAD, que são transformar a estrutura de pilar, o vegetal, em um vegetal de mobiliário, eletrodoméstico mobiliário, trocar aqui a classificação também para mobiliário, e eu posso até trocar aqui o nome para mesa de pedra e aço, certo? Porque assim, quando eu for fazer a inserção, ele já vem 100% prontinho. Então, eu posso, aqui dentro do pilar, nas definições de pilar, eu posso fazer o que todas as ferramentas do ArchiCAD têm, certo? Inclusive cortes, inclusive elevações, que são elementos de pontos de vista. Eu consigo salvar aqui na estrela dos favoritos. Ó, tem vários, inclusive. Tem mármore dórico, tem sapata, pilar pré-moldado, perfil metálico em I, bom, tem vários. Eu posso só aqui embaixo, onde tem escrito novo favorito, criar esse pilar de mesinha. E aí, com isso, se eu fechar o meu arquivo, abrir de novo, e se isso estiver no meu template, eu posso só selecionar aqui, mesa, e posicionar onde eu quiser. Fica bem fácil. Inclusive, é isso que a gente vai desenvolver para o template de vocês.
vários favoritos para vocês só clicarem e já saírem as informações. De preferência, informações mais aprofundadas já vão ser inseridas. Por exemplo, fornecedor, preço, coisas do tipo. Então, como exercício sobre pilares e vigas, eu vou pedir para vocês inserirem as vigas aqui, acompanhando essa nossa estrutura, certo? Como é que vai funcionar? As vigas nesse projeto, deixa eu abrir aqui a apresentação para mostrar para vocês. A gente está no pavimento térreo. Essas aqui são as vigas do pavimento térreo. Como é que elas funcionam? Elas vão passar aqui na fachada, nas paredes laterais e contornando esses dois ambientes, certo? Então, a gente vai pegar aqui uma viga. Agora sim, nós vamos exercitar todos juntos. Nós vamos aqui pegar uma viga retangular genérica, mesmo fluxo que a gente fez com o pilar, certo? Ela vai ser com uma estrutura retangular mesmo, vamos deixar com a dimensão de elevação mesmo. E aí, nós vamos deixar aqui na seção transversal uma largura de 14 centímetros com uma altura de 30. O que a gente precisa fazer é trocar o 40 para 14, certo? Deixa eu só checar se é isso mesmo. Não, desculpa. Trocar o 40 para 30 e o 30 para 14, certo? Porque 14 é a largura, que é essa informação aqui de baixo. A gente pode deixar o eixo na posição central mesmo de topo e podemos fazer aqui o desenho acompanhando a grelha, certo? Nós temos as vigas seguindo exatamente os eixos. E as vigas a gente consegue inserir basicamente fazendo o mesmo que a gente faz com a parede, certo? Que é clicar num ponto para iniciar, que é o que eu estou fazendo agora. Não preciso inserir coordenadas, porque a gente já tem a grelha. Essa é uma das grandes utilidades dela. E eu dou o clique final para encerrar. Simplesmente assim. Nós vamos ter essa configuração aqui. E, claro, eu vou dar um tempo para todo mundo fazer, certo? Recapitulando o nosso exercício. Estamos trabalhando com viga, usando aqui um favorito gráfico, que a gente entendeu que são o salvamento das nossas pré-configurações mais utilizadas, para a gente não ter que reconfigurar toda vez. Vamos pegar aqui a viga retangular genérica, configurar a dimensão de altura para 30 centímetros e a de largura para 14. Vamos deixar o eixo de referência onde está, é o eixo simples de altura, e vamos posicionar como a mesma inserção de uma parede, praticamente a mesma coisa, vamos posicionando até chegar nessa configuração aqui. Eu vou até mandar um print no WhatsApp da estrutura de grelha, só para ficar mais fácil de vocês observarem. E aí vamos deixar um tempinho para isso.
Opa, acho que a Dani tinha caído. Só mandar aqui o print. E admitir aqui a Dani. Pois, não tô conseguindo colocar a Dani aqui. Participantes. Agora vai. Não consegui colocar a Dani, deixa eu falar. Pronto. Acho que agora deu para a Dani entrar. Voltei. Show, tudo bem. Tá dando certo, Dani? Desculpa, tá dando certo, pessoal, inserir as vigas com essa geometria, seguindo esse alinhamento? Deixa eu ver aqui o chat. Deu certo, né? Ok, tudo bem. Então, eu abri aqui esse arquivo que eu tinha comentado de um template que a gente desenvolveu. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas configurações de modelagem que a gente deixa pré-pronto. Por exemplo, tudo isso usando viga, certo? Com viga, a gente consegue fazer alguns acessórios. Cabideiro é bem simples, certo? Ó, cabideiro é basicamente uma seção no início, uma no meio e uma no final. Mas tem alguns mais personalizados. Por exemplo, gaveta. Deixa eu colocar aqui. Gaveta, ela é mais subsegmentada, certo? E ela faz uso de perfil complexo, que basicamente é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, que você desenha um perfil e aí ela te dá uma geometria que vai ser extrudada, certo? Então, ela acaba ficando assim, com o perfil que você desenhou, certo? Na estrutura, a gente tem aqui, dentro dos segmentos, alguns perfis. Tem a gaveta de perfil 1A, um C e um B. A gente faz essa configuração justamente para não ter que ficar redesenhando no futuro. Tem algumas outras ainda mais complexas, que são, por exemplo, bancadas, esculpidas, chanfradas, como, por exemplo, essa aqui. Também é feita com viga. Ó, ela tem um chanfro, um recuo embaixo. Por quê? Ela tem esse chanfro? Porque a gente consegue fazer o segmento da viga, por exemplo, esse segmento aqui, ele pode ser trapezoidal, ou seja, ele consegue começar com uma dimensão e terminar com outra dimensão, certo? Então, a gente tem muitas variações aqui. E tudo é questão de ser criativo mesmo, certo? Você pensa, quero chegar naquela geometria, qual a melhor ferramenta do ArchiCAD que eu consigo usar para chegar no resultado? A gente consegue ir usando esses. E para luminotécnico também, e forro, é bem interessante. Por exemplo, forro, a gente consegue fazer um cortineiro, que no caso de vocês, pode ser muito útil, por exemplo, usar aqueles perfis para fazer iluminação.
certo? Conseguir fazer estruturas de iluminação ou estruturas de portantes para painéis, certo? Então, tudo isso aqui é possível. Então, seguindo aqui no nosso pensamento de vigas, pilares, é importante só eu comentar com vocês mais uma coisa. Vamos supor que nós tenhamos uma viga que ela saiu por acaso diferente das outras, certo? Por exemplo, ela saiu com 50 centímetros de altura por 30 de largura. A gente não precisa selecionar esse elemento e ajustar as configurações, trocar talvez os vegetais, classificações, propriedades, a gente não precisa fazer isso. O que a gente pode fazer é usar a captura e a aplicação de parâmetros. Como é que funciona? Existe aqui em cima, logo abaixo do menu de edição, no ambiente de trabalho de vocês, a opção de captar os parâmetros, certo? Que também é o comando Alt+C, que a gente seleciona esse conta-gotas, aqui, por exemplo, nessa viga, e usando a seringa, bem intuitivo, né? Conta-gota captura um líquido, seringa aplica um líquido. Então, a gente consegue pegar aqui na seringa e clicar nessa viga. E aí elas vêm iguais, inclusive em questão de comprimento. Eu posso só dar uma reduzida aqui, certo? Então, captar parâmetros, segura os parâmetros, aplica os parâmetros. E o que são esses parâmetros? Quais podem ser? A gente que escolhe, certo? Por exemplo, se eu clicar aqui na seringa, vocês vão ver que aparece uma mensagem que diz tudo exceto piso de origem, certo? Pode passar despercebida essa mensagem, mas se você clicar nela, ele te dá opções de transferências de elementos, ou seja, eu posso transferir tudo, até mesmo piso de origem. Eu posso transferir tudo, exceto vegetal, exceto identificação, exceto geometrias, inserções, ângulos. E se eu quiser personalizar mais ainda, o que é que eu quero e o que eu não quero transferir, eu posso vir aqui em definições de transferências dos elementos e escolher aqui as definições opcionais, por exemplo, no caso de viga, eu posso querer transferir tudo menos o comprimento, que foi o que aconteceu aqui. Ele transferiu o comprimento, mas eu podia não querer. Então, eu posso tirar aqui e salvar uma nova definição. Por exemplo, transferir tudo menos comprimento. Certo? Ou seja, naquela situação de eu ter uma viga diferente, se eu vier aqui em aplicar e eu escolher tudo menos comprimento, ele transfere, mas ele não estica a viga, certo? Então, é uma série de coisas que a gente consegue fazer com a captura e transferência de elementos. Uma outra coisa que é importante saber sobre essa captura e transferência é que eu não consigo transformar um pilar numa viga, e uma viga numa cadeira, e uma cadeira numa laje. Não dá. Você só consegue transferir configurações entre elementos que foram feitos com a mesma ferramenta. Nesse arquivo aqui, do ArchiCAD 25, tudo isso aqui que não está de rosa, porque o rosa foi parede, tudo isso aqui foi feito com viga. Então, eu consigo capturar os parâmetros desse, aplicar nesse, e nesse, e pegar esse para esse, certo? Tudo isso aqui eu consigo fazer, eu só não consigo se for laje para parede, viga para pilar, certo? Então, é importante ter isso fixado, que é uma dúvida bem comum, ok?
Não precisa vocês usarem esse captar e aplicar agora, mas é bom vocês saberem, porque nos próximos elementos isso pode acontecer. Ok? E eu comentei sobre os favoritos, né, com vocês, que a gente tem vários nesse template aqui, por exemplo, certo? Tem inclusive de marcenaria, alguns guarda-roupas, portas, etc. Que praticamente tudo isso aqui a gente desenvolve usando as ferramentas objeto, certo? Mas viga é interessante para a gente ter uma liberdade de criar o que seria objeto, só que com outra ferramenta. Mas é legal vocês saberem que esses favoritos que a gente vai criando, como eu criei os de mesa, a gente consegue manejar mais facilmente usando uma paleta, certo? Que é a paleta de favoritos gráficos. Como é que a gente faz isso? Dentro do ArchiCAD, a gente consegue manejar uma série de paletas, barras de ferramentas, elementos variados, certo? Então, a gente tem aqui em janelas, paletas, várias paletas. A gente tem, por exemplo, lá embaixo, tem uma de vegetais rápidos, que eu adoro, que ajuda a gente a repetir comandos bem básicos que aconteciam no AutoCAD. Por exemplo, layoff, layiso, certo? Por exemplo, eu consigo dizer que todos os vegetais que não são esse vegetal de bancadas vão ser desligados. Então, some aqui cortineiro, fita de LED, posso inverter, posso bloquear, desbloquear. Essa paleta aqui é excelente. Então, sempre que vocês quiserem dar uma explorada aqui nessas paletas, ver o que é que consegue ser facilitado ou não, inclusive aquela paleta de rastreamento e referência, a gente consegue encontrar aqui, aqui é uma mina de ouro. Só ir descobrindo que funciona legal. A gente tem aqui a de favoritos, certo? Que basicamente abre o que aparece para a gente nessa setinha, só que de uma maneira mais organizada, sabe? Por exemplo, a gente tem pastas, e aí a gente consegue ver dentro da pasta de marcenaria o que é que tem. Tem coisa com parede de cortina, tem coisa com viga. É uma maneira mais legal de a gente manejar pastas. É como se a gente tivesse dentro do ArchiCAD as pastas do Windows. A gente consegue organizar por lista, miniatura pequena, miniatura grande. É bem legal de trabalhar com essa paleta. E a gente tem como criar mais pastas, mais favoritos, deletar, fazer todo um manejo aqui, certo? E aqui nas definições adicionais, essa engrenagem, a gente configura, por exemplo, se eu quero ver em 2D, se eu quero ver em 3D, 2D geralmente é a planta, tá? Se eu quero ver em 3D, se eu quero ver apenas as ferramentas, apenas os favoritos da ferramenta que está ativa, no caso, apenas os favoritos de viga, certo? Eu consigo fazer definições de transferências de elementos, aquela definição que a gente tinha acessado, certo? E a gente consegue também exportar e importar favoritos. Então, por exemplo, uma porta de correio, um guarda-roupa, eu posso selecionar aqui, importar e exportar, certo? Eu posso exportar todos os favoritos aqui, ó, exportar, eu posso exportar todos eles ou eu posso exportar só o que eu cliquei, certo? Clico em exportar, ele faz aqui um arquivo PRF, que é de preferências, e eu posso também importar esse mesmo arquivo PRF do guarda-roupa, certo? Só que quando eu importo, ele me diz se eu vou substituir, porque já existe, né? Ou se eu vou adicionar, se eu vou deletar, então eu posso só importar. Ok? Então, basicamente aqui, a paleta de favoritos é para você manejar todos os favoritos de todas as ferramentas, todas as configurações, e é muito tranquilo
você fazer um manejo do seu template com isso. Lembrando que template é o arquivo padrão de onde os teus próximos projetos vão ser desenvolvidos. Então, é muito legal aqui, por exemplo, terminei um projeto diferente. É um projeto que eu ainda não tinha desenvolvido os padrões, mas a gente fez painéis novos, fez logomarcas, fez geometrias que podem ser aproveitadas de novo. Então, aqui nos favoritos, você consegue, por exemplo, criar uma pasta chamada marca tal. E aí, dentro da pasta marca tal, a gente pode ter a pasta painéis, depois uma pasta tapetes. E aqui dentro, ir abastecendo as informações respectivas a esse tipo de projeto. É uma maneira de organizar o seu arquivo e é muito mais legal organizar os elementos no Arcade 26. Inclusive vegetais, atributos, é mais organizado no Arcade 26 porque ele vem dentro de pastas. E, francamente, trabalhar com pastas é muito mais fácil do que, por exemplo, eu clicar na ferramenta Viga e não ter pastas e ver tudo aglomerado aqui embaixo, certo? Por exemplo, ver forro junto com bancada, junto com luminotécnico, ia ficar muito confuso, certo? Julia, Oi. nessa pasta, nessa parte de diagnóstico, né, que vocês vão fazer a implementação para a gente, é exatamente essa organização que vocês vão desenvolver junto com a gente para o nosso template, certo? Exatamente. Por exemplo, né, nessas pastas a gente pode criar, por exemplo, mobiliário a gente cria já em objeto. Ou todas as Isso. minhas pastas vão aparecer em todos os itens. Não, depende, na verdade. Por exemplo, eu estou aqui na ferramenta objeto, eu vou ver respectivo a essa ferramenta, certo? Tá. Eu posso aqui habilitar o filtrar pastas automaticamente, que o que ele vai fazer é filtrar ainda mais. Ou seja, luminotécnico é uma pasta que está vazia, ela está branca. Então, para mim, ela nem precisa aparecer. Eu filtro e ela some. Mas aí eu sei que dentro dessas configurações aqui, eu tenho uma pasta com várias outras coisas. Então, no caso de vocês, o que vai acontecer não só a questão de vigas para modelagem e tudo mais, mas vocês provavelmente vão ter padrões de simbologia. Nesse Sim. exemplo, a gente tem padrões de hidrossanitário, são geometrias específicas deles, que a gente coloca uma representação em planta e a mesma representação no 3D, certo? Então, provavelmente, vocês vão ter essas coisas mais abstratas, ou questão também de pontos elétricos, ou sistemas, coisas específicas. No caso de vocês, pelo que eu estou vendo com as meninas, é ainda mais específico, porque tem elementos que fogem do comum de hidrossanitário, elétrica. Então, Tem uma coisa que me veio à cabeça agora, que a gente não comentou nenhuma vez com vocês, que é a questão da locação de imobiliário. A gente trabalha com muita locação de imobiliário, e eu trabalho com diversas empresas. E aí, o que a gente pode fazer também, no próximo momento do diagnóstico, vocês entenderem isso, a gente inserir também essas pastas por fornecedor, porque eu tenho o Ambiente, tenho a Verde Leasing, tenho a Lock7. Então, a Lock7 é um parceiro muito nosso, mas a gente usa ele muito para coisas básicas. Deixa eu ligar a câmera aqui. Quando a gente utiliza outros mobiliários, são diferentes, 100%, que é o mobiliário mais de casamento, a Festar, que é o mobiliário mais nobre também. Então, ter isso separado e organizado por fornecedor é melhor, porque sai naquela memorial descritivo já, porque aí o orçamento já vai falar, ó, esse mobiliário é da 100%, então preciso locar esses mobiliários, o outro é da Festar, o outro é da Verde Leasing. isso, Então, a gente consegue fazer isso, certo? consegue. Inclusive, nessa questão de organização geral aqui, é legal estar separado por pastas, certo?
Ou então pode ser separado por funções, por exemplo, pasta de sofás. Aí você tem sofás de tais marcas. Bom, isso elas vêm com vocês para saber, em questão de hierarquização de informações, qual a melhor maneira de organizar. Mas isso sobre extrairmos quantitativos, por exemplo, tantas coisas do fornecedor tal. Isso é mais sobre definição de propriedade, certo? Por exemplo, se eu pegar uma cadeira de escritório, isso é mais sobre, aqui dentro das definições, eu inserir quem é o fabricante, do que a organização de pastas dos favoritos. Ah, entendi. Entendeu? Porque as pastas são mais para você encontrar e inserir. Aí, esses elementos que você vai encontrar e inserir, eles já vão vir abastecidos com a informação aqui dentro. Por exemplo, colocar kit dela, certo? Ah, Então, antes de salvar o favorito, a gente tem que inserir todas as informações necessárias. Pode ser fabricante, número de série, qual é a linha, qual é o acabamento, tudo, para quando sair no quantitativo, isso já sair cada coisa em cada pasta, cada coisa em cada coluna, tabela, certo? E é uma coisa que já vem configurada também, ok? ok. Que é o ideal. O ideal, ele já vem 100% definido. Inclusive, por exemplo, bancada, ela já vem com a nomenclatura. No caso, não tem fornecedor, mas se precisasse, podia colocar, ok? Então, para a gente exercitar isso aqui, eu vou pedir só para vocês favoritarem alguma coisa, certo? Podem favoritar, por exemplo, uma grelha, ou podem favoritar uma viga. Tudo que precisa fazer é vir aqui em janelas, paletas, favoritos. E aí vocês podem selecionar qualquer elemento, por exemplo, essa viga aqui, e favoritar como viga aula, certo? Porque aí vocês já garantem que aqui nas definições da viga, quando vocês chegarem nos favoritos, apareça a viga aula, exatamente com as dimensões que a gente criou. E aí, gente, conforme vocês forem conseguindo favoritar, por favor, mandem aqui no chat que vocês concluíram, certo? Para eu acompanhar o andamento.
Ok, recebi uns OKs aqui. Eu estou só abrindo um arquivo que eu acho que vai ser interessante para mostrar para a Dani um exemplo. Bom, gente, então deu tempo de fazer os favoritos. Todo mundo conseguiu inserir essas vigas. É um fluxo bem tranquilo, na verdade, de vigas, mais ainda do que trabalhar os segmentos. A inserção dela simplificada é bem tranquila. E aí, Dani, só para te mostrar como exemplo, esse aqui é um template de um escritório que não tem tantos fornecedores fixados, mas esse outro template aqui, ele trabalha principalmente com luminotécnico bem definido. Por exemplo, aqui em elétrica, ou desculpa, aqui em iluminação, a gente tem três principais, certo? Almeida Light, República e Vitale. Cada um tem as suas próprias... Ai, que saco, a biblioteca não carregou. Eu preciso abrir o gestor de biblioteca e carregar. Mas só... Ô, Júlia, esses fornecedores, geralmente, eles também têm os arquivos já, né? Pois é, acontece. Às vezes eles têm já a geometria no Revit, o que é excelente, porque a gente só insere, ele vem paramétrico, muitas vezes ele já vem até com as informações, a gente insere e segue. Nesse daqui, esses fornecedores não têm, só tem o 2D, sabe? E aí, como a gente não modela o elétrico, a gente só representa os pontos. Para uma disciplina de elétrica desenvolver, esses elementos aqui são uma geometria puramente 2D, mas que aparece em quantitativo. E aí varia da necessidade, porque às vezes a gente não precisa modelar exatamente o gargalozinho que vai sair a fita de LED. Depende Sim. da geração. E aí no paisagismo, eu vou já colocar para carregar, na verdade, não é essa pasta, é a outra. É a de símbolos de plantio. A gente tem separado por tipologia, ao invés de fornecedor. Então, a gente vai por custos, filodendros, alicones, por aí vai, e aí cada um está sem a geometria aqui, eu vou já carregar, mas a gente tem muitos elementos diferentes aqui. E cada um deles, vou pegar aqui uma de Alena, eu mexo com tecnologia, mas eu sou principalmente paisagista. E aí eu pego uma de Alena e dentro dela tem as configurações. Eu vou colocando aqui a biblioteca deles para carregar, e aí eu mostro já para vocês darem uma olhada. É porque essa biblioteca a gente coloca na nuvem, porque começa a pesar muito e na nuvem é bem mais tranquilo de trabalhar. Tá aqui. Inclusive, isso acontece na aula 6. Eu ensino para... É isso que eu ia te perguntar. Não, a gente fala na aula 6, tanto o manejo de objetos quanto o manejo de bibliotecas, certo? Então, a gente consegue ter pastas, pronto, ó, essa pasta aqui, ela tem 485 megas. Se o meu arquivo fosse começar com 485 megas, ia ser horrível. Então, por isso que a gente deixa em pastas separadas, de preferência na nuvem, porque é muito arriscado você esperar que cada pessoa tenha no seu próprio computador a biblioteca atualizada sempre. Então, fica na nuvem e, às vezes, por ficar na nuvem, ele desatualiza porque alguém adicionou uma coisa nova, então tem que ficar constantemente pedindo para ele recarregar.
Mas aí, agora eu consigo te mostrar. Ó, pronto. Cada elemento com a cor. Por exemplo, se eu pegar a de Alena agora, peguei um próton, na verdade. Ele vem aqui com a especificação de arbusto. E aí, como varia muito, poste, especificação não vem preenchida, mas vem preenchido já o nome técnico. E aí, por exemplo, no projeto de vocês, uma coisa que pode acontecer é ter bem mais campos, como é o que acontece com a gente na elétrica, ou no luminotécnico. E se a gente pegar aqui, por exemplo, o embutido, ele vem com fornecedor, descrição, tem um mundo de descrições aqui, mas pode ter outras coisas, cor, qualquer informação que vocês tenham. Eu não cheguei a ver os arquivos de vocês ainda, mas ainda é inserível, são parâmetros, tá? Então, acho que ficou mais claro, né, Dani, assim, a questão da Sim. informação geral, certo? Ah, só mais uma informação, que eu acho super importante. Conforme eu for, claro, essas simbologias, quanto mais eu tiver, se eu tiver colocado a informação, ela já vai vir aqui na tabela de mexer o quê? Luminotécnico. Então, quantitativa aqui de iluminação, certo? Ele já aparece com o fornecedor e a quantidade de cada um. Então, por isso que o favorito é tão importante, para a gente deixar pré-definido e não ter mais nenhum trabalho daí em diante. Só no máximo de modelar, adicionar uma informação que for necessária, mas corta muito o caminho. Né? E aí, bom, gente, estava conversando com a Dani sobre isso, mas fica claro para vocês o uso do favorito, a importância que ele tem. Não só de geometria, mas de informações para já ser extraído no futuro. E aí... Ok, obrigada, Júlia. Por nada, Dani. E aí, gente, para seguir aqui na aula em questão de modelagem, a gente vai aprender a fazer esquadrias, certo? Portas e janelas, no caso. Existem outras esquadrias, mas portas e janelas são muito parecidas. A gente consegue visualizar as paredes de novo, que elas estão escondidas, os vegetais delas. Se a gente clicar aqui em personalizado, personalizado aqui é o quê? A combinação de vegetais, certo? A gente consegue transformar aqui a combinação em projeto executivo planta, ou então estudo preliminar planta. Eu acho que estudo preliminar planta dá certo, porque a gente ainda está bem no começo da modelagem, precisa se preocupar com coisas mais na frente. Então, eu vou pedir para todos vocês colocarem a combinação 0,1, estudo preliminar planta, porque aí as vigas aparecem, certo? E para a gente conseguir colocar portas e janelas, a gente precisa obrigatoriamente de uma parede, certo? Não insere portas e janelas soltas. Nem que você faça uma parede de ar com uma espessura mínima, ela precisa pelo menos existir para você conseguir inserir. Então, o que é que a gente faz aqui? Eu venho aqui em portas, ferramenta porta, tem uma série de favoritos e a gente indica fortemente o uso do ArchiCAD na versão brasileira por conta de todos os favoritos que respeitam as normas técnicas. Essa daqui é a norma de proteção contra incêndio, essa daqui é a 9050, certo? De acessibilidade. Então, esse aqui já corta um caminho. E aí eu posso selecionar a porta, definição de ferramenta porta, e ela vai ter uma janela que a gente nunca viu, certo? Que é essa janela aqui da biblioteca do ArchiCAD. O que isso significa? Eu tenho as definições aqui padrão de porta, por exemplo, definições de largura, altura, ponto de inserção, se a gente vai inserir pelo meio, pela esquerda, pela direita, tem tudo isso, certo? Vamos entrando também na questão de as definições gerais de porta, e aqui você edita o quão aperfeiçoado você quiser, certo? Porque eu posso muito bem simplesmente pegar uma porta pré-pronta de marcenaria, controlar ali uma largura ou espessura,
mas eu posso entrar em cada mínimo detalhe da porta também. Eu posso configurar o batente para cada centímetro da profundidade, posso configurar soleira, peitoril, que já pode vir acoplado à porta, certo? Guarnições externas, quebra-sol, fechamento, requadro. Eu tenho uma configuração para cada coisa. E o ArchiCAD é muito gráfico nisso, certo? Por exemplo, batente, ele diz, ó, isso aqui é a espessura, isso aqui é a entrada da tua folha dentro do teu, não é alisar o nome, dentro da tua moldura. Então, cada detalhezinho você pode editar, mas você não precisa. Se você não desenvolve a marcenaria exata da esquadria, você não precisa disso, você só precisa colocar largura e altura e acabou, certo? Mas é bom saber que pode. A gente tem configurações de maçaneta, que eu acho que são as definições mais usuais para vocês. Configurar uma maçaneta, configurar como que vai ser a porta, tem muitos estilos de porta diferentes aqui, certo? Configurar soleira, peitoril, várias coisas. E tudo isso aqui, das definições de porta, está associado a essa biblioteca aqui, certo? Por quê? Porque essa biblioteca, ela está separada em portas de abrir, porta de correr, porta de rotação, garagem, sanfonadas, vãos e vitrines, certo? A gente tem, inclusive, porta de mobiliário, que é o caso do copeiro embutido. Então, dentro dessas portas, cada uma delas vai ter configurações diferentes. Claro, que eu não vou conseguir, numa porta de abrir, configurar a parte de rotação, configurar os graus de rotação, quantas folhas vai ter, não faz sentido, certo? Existem configurações que só fazem sentido para uma porta específica. Eu não consigo, numa porta de abrir, configurar o ângulo do sanfonado, as folhas do sanfonado. Então, realmente, o que você tem que fazer é escolher qual tipo de porta você vai colocar e dentro desse tipo de porta, você escolhe as configurações, certo? Então, eu vou escolher para essas portas aqui, eu vou escolher porta de abrir normal, porta de giro também, que é o que a gente chama, para a gente colocar nessas 3 paredes aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou usar um favorito gráfico para poupar o meu tempo, porque eu sei que já está ok para trabalhar. Eu vou escolher, de preferência, uma porta PNE branca, certo? Até a cor é uma coisa que você consegue regular na porta. Cor de cada pedacinho. Da soleira, da maçaneta, da folha, do batente da esquerda, da direita, tudo isso é configurado. E depois que a sua porta está configurada ou escolhido o favorito, você consegue inserir muito rápido dentro do ArchiCAD. Quando eu não estou clicando, tá? Eu estou só passando o mouse. Se eu colocar o mouse aqui, ele me indica já a pré-visualização do espaço que a porta vai ocupar. E esse sol, ele indica, ele pergunta, na verdade, qual é o lado externo. Eu não sou muito boa em análise de esquadrias na questão de cada segmento da esquadria, mas eu sei que, dependendo do lado que você considera como externo, a folha vai estar um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, encaixada na moldura. Isso está muito associado também às janelas, porque o ideal é que o peitoril tenha uma saliência para fora, né? Então, a esquadria vai ficar um pouquinho para dentro. Bom, isso também é configurado. Então, o importante aqui é a gente escolher qual é o lado externo, certo? No nosso caso, o externo vai ser o corredor, porque, tudo bem, está tudo dentro de uma casa, mas qual é o ambiente mais privativo? É o banheiro. Então, provavelmente, a parte externa fica para fora, que é representada com esse solzinho. Eu vou colocar o sol aqui, e depois que eu clico no sol, eu consigo dizer para qual lado
a minha porta vai abrir, certo? No caso, eu vou botar para cá. E ela fica aqui fixada com, inclusive, a representação dela em planta. Então, eu consigo, com 2 cliques, fazer qualquer esquadrilha. Eu coloco primeiro a posição dela e depois o sentido de abertura. Posição, sentido de abertura. Qualquer um. Inclusive, a setinha já fica indicando. Certo? Vou mostrar aqui para vocês no 3D como é que elas ficam. Vou pedir para esconder aqui essa laje. Não sei se vocês sabem, mas o ArcAD 26 dá para esconder a visualização só de uma coisa. Como o SketchUp, se eu não me engano. Você clica com o botão direito e pede para esconder seleção. Você esconde só a laje. Ó, as minhas portas já estão aqui. Certo? Olha a diferença que eu estava falando sobre lado externo e lado interno. O lado externo fica assim e o lado interno fica colado. Certo? E aí a gente faz a inserção dessas esquadrias. Eu vou pedir primeiro para vocês inserirem essas 3 portas de giro, tá? E, inclusive, com relação à inserção, se vocês tiverem observado, eu inseri a porta a partir do meio, tá? Peguei aqui a porta e inseri ela a partir do meio. Todo elemento precisa ter um ponto de referência, um ponto de inserção. O pilar e a viga tem 9 opções, né? Você tem 3 por 3. Tem 9 opções ali. E a parede tem 3 opções, né? Face externa, face do meio, face interna. A parede, ela tem 3 pontos de inserção. A gente pode ser pelo centro, pelo lado 1 e pelo lado 2. Ele não fala esquerda e direita porque, nesse caso aqui, o que é esquerda e direita? Não sabe. Mas você tem o lado 1 e o lado 2. Se eu pedir uma inserção pelo lado 1, ele insere por aqui. Se eu pedir pelo lado 2, ele insere por aqui. Certo? E uma outra coisa que é legal da inserção, fora você escolher o ponto, é que se a gente usar as coordenadas, certo? É uma coisa que a gente aprendeu nas 2 primeiras aulas, a gente consegue dizer exatamente a distância da parede para a porta. Aqui no Ceará, e lá em Minas, se eu não me engano, uma aluna minha de Minas disse que é o mesmo nome, a gente chama isso de boneca, certo? A boneca Por quê? Não faço ideia. A boneca da porta é a distância da parede até a porta. Aqui em São Paulo também é boneca. É boneca? Eu nunca entendi por quê, mas eu sei que existe. Inclusive, vocês vão ver alguns nomes que talvez vocês conheçam e talvez não. Inclusive em porta. Existe uma coisa na porta chamada guarnição. Para vocês, eu acho que é guarnição mesmo. Mas, Sim. tá. A gente chama de alisar, não sei por quê. Mas a escada, sabe a escada em leque? No ArchiCAD é chamada de engrauxido, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas como quem traduziu para o português foi uma pessoa lá de Porto Alegre, ela colocou engrauxido e não deixa de estar certo, só que eu não conhecia. Para mim é leque, né? Então tem alguns nomes aqui que a gente precisa entender a localização da palavra para entender. Guarnição nunca tinha ouvido falar. A gente alisar. Bom, aí aqui eu consigo dizer que novamente coordenado, no eixo Y, a gente vai 10 centímetros, eu acho que é suficiente. A gente vai 10 menos, certo? A gente vai descer 10 centímetros. E aí a gente consegue inserir a porta exatamente com 10 centímetros de distância. Ou a gente pode fazer o famoso método de criar a porta, depois move e move para o canto certo. Que foi o que eu fiz a minha vida inteira até eu descobrir que existia coordenada, certo? O afastamento pela coordenada.
Mas vamos fazer a inserção dessas 3, que aí as outras 2, que são porta de correr e pivotante, eu mostro outras configurações para vocês, certo? E vou aproveitar enquanto vocês estão fazendo, vou me reabastecer de água. Vocês sabiam que é 35 ml por quilo? Eu não sabia. Eu achava que 1,5 estava ok, mas aparentemente não. Volto já. Pronto, peguei e voltei. Julia, Oi. não sei se você deve explicar, mas eu coloquei a porta, aí eu quero editar a porta, porque a direção da porta não foi a posição que eu escolhi. Certo. Você tem como editar assim. Deixa eu mostrar. Só passar um álcool na minha mão, porque... E aí, outra pergunta, essa parte do líder, né, que a gente chama 80 por 210, as medidas, as marcações, a gente consegue editar e colocar num tamanho padrão? Consegue. Deixa eu te dizer. Se você colocou a porta e ela tá para o canto que você não quer, por exemplo, nesse caso aqui, ela tá numa posição que eu já queria que ela abrisse para fora, a gente só precisa selecionar a porta e ela tem uma paleta flutuante como qualquer outro elemento do ArchiCAD. Dentro dela, a gente tem algumas opções. Ou a tá? Que com isso ela vai para o outro lado, ou a de espelhar, que ela mantém o lado, mas ela espelha em torno do eixo que você escolher. Vou escolher aqui no meio. E aí ela vai para o outro lado, certo? Então dá para configurar isso. E a outra coisa que você falou, a dimensão, a gente também consegue configurar, certo? E eu acho que é a configuração mais importante que a gente tem da porta. Pode ser feita depois que a gente insere, certo? É aqui, nessa lista de definições de porta, a gente consegue escolher o tamanho nominal e a tolerância, certo? Significa, o tamanho nominal vai ser o tamanho que a gente define aqui. Só que é uma coisa bem ampla, certo? Por exemplo, se a gente tem uma porta que tem tantos pedaços, quando eu digo 80 por 210, eu estou falando de quê? Eu estou falando... folha. Pois é, pode ser. A gente escolhe. A gente, por padrão, não diz que 80 por 210 é o vão. Mas a gente pode escolher a folha, certo? Entendi. Se a gente escolher folha, a gente coloca 80 por 210. E aí, a folha é 80 por 210 e todo o resto se adapta, certo? Quando a gente trabalha com a questão de vão-luz, a gente favorita todas as portas, considerando o mínimo de 80 por 210, por questões de acessibilidade. Se eu preciso dos 80 para passar. Então, se tiver uma dúvida sobre o que é o vão-luz, o que é a unidade, por aí vai, é só vocês olharem aqui o número, certo? Tem uma seta de início e de final, que representa exatamente
a dimensão daqui. Então, von Luz, que é o número 4, ele mostra que é a menor dimensão. É o que sobra depois de toda a estrutura da porta, tanto em planta quanto em corte. Certo? Então, isso aqui dá essa configurada geral. Okay? Julia, clica de novo. Eu não estou conseguindo clicar para aparecer o espelhamento e o girar. Não, Em planta, lá na né? bolinha. Clica aqui nessa bolinha do meio. Cliquei. Aí fez o círculo azul. Ó, vou clicar de novo. Ah, o círculo azul de seleção. Ele contornou. Assim, né? É, Pronto. agora eu não consegui nada, na verdade. Ele não mostrou uma paleta dessas daqui. Então ele mostra, mas ele apaga muito rápido no meu. Coisa. Pera, deixa eu ver o que é que pode estar acontecendo. Peraí. Clico. Mostra de novo. Você clica e segura? Não, eu só clico. O ideal é só clicar mesmo. Você clica e a paleta fica parada esperando você fazer. Engraçado. A tua Deixa eu some? inserir uma outra porta. Ela some. Certo. Deixa eu ver o que pode ser. Testa só por via das dúvidas, aqui na parte de opções, ambiente de trabalho. Aplicar perfil, coloca, por favor, ou um perfil que você criou ou um perfil de arquitetura, porque isso pode ser questão de configuração de ambiente de trabalho. Ele pode ter, não sei por que isso aconteceria, mas ele pode ter configurado a paleta flutuante para ser temporária. Eu não acho que tenha acontecido isso, mas é por via das dúvidas, né? Ah, então, não sei. Ele não vai, você clica e ele some mesmo. Ah, Esquisito. Você está com duas telas? tô. Dá uma olhada na outra tela, Ah, será? talvez. Ele está na outra tela? Não. O Aqui seu não também não tava. tava? Não, Ah, então não tava ficando, Dani. Aí eu cliquei, segurei nessa bolinha, aí eu consegui arrastar ele para cima. Aí ele fica agora, toda vez ele aparece em cima. não, peraí. Engraçado, talvez seja coisa de computador para computador, porque o meu ele simplesmente para onde eu quiser. Eu vou tentar clicar em outro ponto. Poxa, que coisa. Sabe, mas o teu deu certo? Tipo, ele aparecia em outro lugar e aí você conseguiu selecionar e mover, foi isso? Ele não aparecia. Certo. Aí eu cliquei na bolinha, ele apareceu. E aí eu meio que arrastei para cima, assim, aí agora toda vez ele está aparecendo em cima, como se eu tivesse ativado, por exemplo. Certo. Então você clica na bolinha e ele aparece. Bom, é isso. Você tem que clicar na bolinha para ele surgir. E se você clicar de novo, aí ele some. Você só clica uma vez e aí ele aparece para você dar o comando. Apareceu para ti, Dani, agora? Agora apareceu, eu fiquei segurando. Que coisa. Realmente, você usa Mac? Não. Tem nenhuma influência. É esquisito mesmo, mas, bom, pelo menos ele apareceu e vai ficar fixo nessa posição, qualquer porta que você clicar. Então, bom, vocês conseguiram inserir a esquadrilha, certo? É isso? Sim. Aí, gente, o que acontece? A gente pode inserir outras esquadrias, certo? Por exemplo, vou pegar aqui essa porta normal e eu vou escolher uma porta de correr. Porta de correr tem muitas opções, certo? Tem porta de correr embutida, exterior. No nosso caso, a gente vai querer uma exterior, certo? Eu vou clicar nessa exterior aqui, vou dar o OK, e eu vou posicionar ela aqui no meio. Se vocês observarem, o ArchiCAD ele marca, tá? O ponto central das coisas. Então, eu vou clicar ele aqui no meio.
e vou pedir para o sentido de abertura ser aqui para a esquerda. Então, a gente já consegue ver uma representação diferente entre portas de correr, portas de giro. E existe ainda, nesse projeto, a porta pivotante, que ela não está favoritada, que é uma porta bem específica e pouco usual, mas a gente consegue aqui nas portas de rotação, que é o caso da pivotante, a gente pode escolher a pivotante e posicioná-la aqui no meio. Aqui com o sentido de abertura. E aí, o que é importante vocês saberem, enquanto vocês estão inserindo as esquadrias, é que a gente consegue controlar também, a partir da planta, as dimensões, certo? Aqui na paleta flutuante, essa última opção permite que você mova o vértice, então você pode ampliar. Você pode também realocar, usando aqui a opção de mover. Você pode espelhar, que foi uma coisa que a gente acabou de ver. E se vocês quiserem, por acaso, fechar ou abrir a porta, a gente tem essa opção aqui do ponto roxo, que ele edita a largura de abertura em 2D. Por exemplo, eu posso deixar ela toda aberta, ou ela toda fechada, ou parcialmente, da maneira que eu quiser. Tanto porta de correr, quanto porta de giro. Até mesmo essa esquadria aqui, da porta pivotante. Eu consigo fechar, controlar aqui o tamanho, onde é que vai ficar esse eixo. Certo? Então, vamos colocar essas duas últimas. E aí eu vou falar para vocês como tirar essa simbologia muito chata e fica acompanhando a gente aqui. Então, dá para configurá-la. Júlia, me desculpa, aonde Oi. que eu encontrei uma folha só? Estou muito louca. Calma. Onde é, a de A correr, porta. não é isso? É. Pronto. Tá aqui dentro da biblioteca das portas de correr. Ah, tá. Você tem uma... Pronto, tem essas aqui. Tá, entendi. Ok? Tem várias duplas com travessa e tal, mas se descer um pouquinho, tem elas. A gente vai usar a de correr exterior, certo? Ela não é embutida. Júlia, eu não tô achando a pivotante. Ela é porta de rotação. Aqui, ó, porta de rotação. A terceira opção.
E aí também, quando vocês conseguirem, me avisem, certo? Que aí a gente fala sobre os marcadores e janelas. Aqui foi. Foi? Certo. Paula disse que tá ok. Pronto. Ok, então vamos continuando, certo? Acho que uma das dúvidas mais frequentes é como é que a gente consegue tirar essa simbologia chata que está aparecendo aqui, certo? Como é que a gente faz? Cada uma dessas portas, ela vai ter um marcador, certo? E a gente não precisa tirar o marcador toda vez que quiser trabalhar. A gente consegue, a partir de algumas configurações de um filtro do ArchiCAD, escolher quais são as plantas que vão ver marcadores e as que não vão, certo? Existe um filtro aqui que se chama OVM, que a gente não vai ver hoje, mas vai entender o potencial dele já antecipado. A gente consegue trocar aqui a definição de ArchiCAD Default para estudo preliminar. E aí, em estudo preliminar, se vocês observarem, não só os marcadores foram embora, mas as portas elas ficaram bem simplificadas, certo? É uma configuração de representação, nível de refinamento, nível de informações que você identifica. Se eu colocar para projeto executivo, por outro lado, a gente consegue ver tanto a geometria total da esquadria, quanto as setinhas de indicação e os marcadores, certo? Então, apareceu ou não esse marcador é questão de filtro e não da configuração da esquadria. Mas a geometria do marcador, aí sim você precisa configurar de cada um. Então, por exemplo, eu clico aqui na porta, ou então em todas as portas, lembrando que para você conseguir selecionar todos os elementos de uma ferramenta, basta você clicar na esquadria ou qualquer outra ferramenta e dar um Ctrl A, certo? Aí você consegue, dentro das definições, se você sair aqui de definições de porta, você vem para marcador, certo? Ele tem aqui o controle do tamanho do sinal, tem aqui alguns estilos também, por exemplo, selo de porta, que é uma lista. Você tem aqui a geometria e você pode controlar tanto o texto quanto a simbologia. Então, por exemplo, essa linha que aparece aqui eu posso tirar. Eu posso tirar também. Eu posso deixar a identificação, que a identificação é legal, mas eu posso tirar, por exemplo, as dimensões, que estão ocupando muito espaço. E outra coisa que pode ser feita é a distância do marcador, certo? Ele está muito longe, eu posso colocar aqui só 5 milímetros de distância. Então, ele já dá uma suavizada aqui na geometria, certo? Estou achando o marcador muito grande, pode reduzir tanto o tamanho da bola quanto do texto, certo? E, basicamente, o que essa porta aqui insere é a numeração da tua esquadria, para sair lá no quadro, certo? Como é que a gente edita isso?
Se todas essas portas aqui são iguais, eu posso selecionar todas elas. E de onde é que vem o nome da identificação. Então, eu posso chamar de P1. Todas elas são P1. Essa porta aqui pode ser P2. E essa porta aqui pode ser P3. Certo? Isso aqui, o ArchiCAD não faz automaticamente, certo? O que é que ele faz automaticamente? Se eu pegar essa porta aqui, que é a P1, e eu fizer ela vira P1. A próxima vira P2. A próxima vira P3, certo? Mas, se depois que você inserir, você quiser... Quiser editar. Oi? Quiser editar, não consegue. Consegue. É só você selecionar todas as que você acha que são iguais e você coloca aqui P1. Certo? Depois de elas estarem inseridas. Então, o ArchiCAD ele não tem muito como saber qual é o critério que você está usando para fazer essa diferença de esquadria, certo? Por exemplo, uma coisa que ele considera para separar as portas é o sentido de abertura, certo? Então, por exemplo, se essa porta aqui está abrindo para a esquerda e essa porta está para a direita, uma é P1 e a outra é P2, sabe? Mudou qualquer coisa, é uma nova esquadria. E aí, como é que a gente faz para administrar isso de uma maneira mais fácil? Ou a gente vai visualmente por planta, ou existe aqui na parte do mapa de vistas, novamente, uma coisa que a gente não vai mexer agora, mas é bom para ver o potencial, ela já sai automaticamente no mapa de portas, que é o nosso quadro de esquadrias. Então, aqui, a gente consegue ver quais são as portas, o que é que elas têm igual, ó, eu disse, se elas estão uma para a esquerda e outra para a direita, já são portas diferentes. A gente consegue ver, elas têm a mesma dimensão, elas têm mesma largura e altura, se sim, a gente coloca com o mesmo nome, se não, não coloca, sabe? Isso aqui é um dos exemplos de como os quantitativos ajudam a gente a configurar. Porque, por exemplo, acontece muito de eu inserir vários elementos e, por alguma razão, eu ter colocado a nomenclatura errada ou ter deixado a nomenclatura como não definida. Aí o quantitativo é a prova final da modelagem, assim, é o que você consegue ver exatamente todos os parâmetros que você inseriu e ter uma análise qualitativa e também quantitativa do que foi de informação que você inseriu, se ela está certa, se ela está errada, se elas são iguais, fazer o manejo dos elementos. Então, esses mapas ajudam. Mas eu confesso que visualmente a gente já consegue entender, sabe? Conforme a gente for modelando, a gente já entende que todas essas esquadrias de abrir vão ser brancas, vão ter uma folha só, vão ter um sentido, então a gente consegue já matar aqui pela ponta, certo? Tem essa questão, né, da geometria e dos marcadores, e a outra coisa que eu tenho para falar para vocês, principalmente, é sobre as janelas, certo? Mas eu vou dizer para vocês que janela não muda praticamente nada da porta. Continua tendo a mesma geometria para configurar aqui na pré-visualização e posicionamento, definições gerais, praticamente igual, também tem marcador, praticamente igual. Agora, qual é a diferença? A biblioteca. Enquanto para portas você tem uma biblioteca específica de porta, que na janela você tem uma outra. Então, por exemplo, eu passo a ter janelas de guilhotina. Alguém ouviu isso? Acho que vai acontecer alguma coisa muito séria aqui. Não vou olhar. Não vou olhar. Meu Deus. Acho que alguém bateu um carro muito forte aqui do meu lado. Chega a me arrepiar. Tá. Foco. Nós temos aqui uma janela de guilhotina, que é uma coisa que a gente não tem como ter nas portas, certo? Porta de guilhotina contraprodutivo, certo? Então, a gente tem vitrines, certo? Tem aqui algumas chaminés. Eu não faço ideia do que é lesena, se alguém souber, né? Mas a gente tem algumas outras esquadrias possíveis.
certo? Então, uma das mais interessantes, mas que não aparece em templates de outros países, só no, só no template brasileiro, é o Cobogó, certo? Eu tenho uma colega que trabalha na Alemanha, também é da sala BIM, ela precisou do Cobogó, eu tive que exportar para ela conseguir colocar no deles, que eles não têm. Então, como janela, quais são as que a gente vai inserir? Nós vamos inserir umas bem básicas, certo? Vamos pegar aqui a de correr de 2 folhas, que é bem simples, e vamos inserir aqui no meio. Ah, qual é a diferença? Porque a largura é 1,5, tá? É 1,5 de largura. Mas, ó, tem aqui a largura, a altura, peitoril, mesmo ponto de inserção, mesma lógica da parede ou da porta. Então, a inserção também é da mesma maneira. A gente coloca aqui sol para fora e depois define como é que vai ficar a janela, certo? A gente insere aqui bem fácil, bem simples. Uma coisa que pode aparecer de dúvida. Eu posso pegar aqui as configurações desse marcador da porta e colocar na janela? Não. Relembrando, não se passa parâmetro de uma ferramenta para outra. Se eu tivesse configurado uma porta com um marcador diferente e eu quiser uma janela com um marcador diferente e quisesse aplicar na outra, aí sim funciona, certo? Então, a gente pode inserir as esquadrias, as janelas, e essa aqui do meio, ao invés de ser uma janela de correr dupla, a do meio é uma janela simples, certo? A janela 26, que fica aqui nas janelas básicas, janela 26. E a dimensão dela é 80 por 80, certo? A gente coloca aqui uma largura de 80 e uma altura de 80. A gente coloca aqui no meio. Inclusive, essa questão do peitoril, se ele vai ficar mais para fora ou mais para dentro, ela é muito ambígua, sabe? Essa discussão sempre acontece, porque o ArchiCAD interpreta que a parte maior de peitoril tem que ficar para dentro, na parte tem que ficar para o lado interno. Mas já teve clientes, inclusive o meu último aluno de engenharia, ele disse que isso não faz qualquer sentido. Então, tem que modelar com o sol para dentro. Então, realmente, vai das preferências de modelagem para cada um. O que ele quis dizer é que a janela tem que ficar assim, ó, com o peitoril a parte maior para fora. E eu acho que eu concordo, sabe? Não entendo muito de esquadria, mas eu acho que eu concordo com isso. Então, vou deixar um tempinho para vocês conseguirem inserir as esquadrinhas. E observem que também o marcador ele acompanha o sentido de abertura, certo? Se eu quiser que o meu marcador fique para o outro lado, é uma pergunta que pode aparecer. É só a gente colocar negativo aqui na posição do marcador. Eu posso colocar -5. E aí ele vai para o outro lado, certo? O marcador entende negativo e positivo.
Júlia, Oi. pode repetir a questão do marcador, do negativo e do positivo, que eu estou tentando, não estou conseguindo. Pronto. Por exemplo, uma situação chata aqui, essa porta, certo? O marcador, ele tá com uma distância de 5, só que tá batendo na porta. Então, a gente vem aqui na definição da esquadria, ela selecionada, a gente acessa a definição, e aqui em posição do marcador, a gente coloca o sinal de menos e a dimensão que acho que 5 atende. É só dar o OK. Ah, tá. Obrigada. Ok? Por nada. E eu também acho que esse marcador está um pouco grande, se vocês quiserem editar mais comportado. A edição de tamanho é aqui, certo? O tamanho do sinal. E o tamanho do texto é aqui em estilo de texto. Ah, mais uma coisa interessante, aqui no 3D, você também consegue controlar a abertura da porta, certo? Por exemplo, essa pivotante aqui, a gente pode clicar aqui no ponto roxo, que é o mesmo ponto que a gente vê na planta, e pode, aqui na parte de rotacionar, desculpa, a gente pode, nessa distância aqui, engraçado, eu não estou conseguindo. Ah, esse aqui não edita a abertura, ele edita a distância do eixo. É esse ponto aqui que a gente consegue editar a abertura, que é o ponto do meio, tá? Que fica aqui no sentido de abertura. Então, esse aqui do meio, a gente consegue escolher aqui um ângulo de abertura no 3D, posso colocar aqui, por exemplo, 45 graus. E aí ele deixa a porta aberta. Nas portas mais simples, procura aqui o ponto roxo, que geralmente fica perto da maçaneta, e também controla o ângulo de abertura. Também pode digitar. Tá dando certo, gente, essas inserções das janelas, edições de marcadores? Conseguindo colocar o sinal de menos na frente do 5. Deixa eu ver aqui. Acho que é a mesma coisa que aconteceu com a Paula. Clica aqui na esquadria, aí vem aqui na parte de símbolo, marcador e texto, posição do marcador. Coloca aqui -5. Aí ele fixa. Talvez tu tenha tentado colocar em paralelas do marcador, mas eu acho que posição do marcador tá tudo certo.
Dando certo aí? Vocês estão conseguindo? Pronto, Paula disse que deu certo. Dani também. Fábio, tudo ok? Andamento aí? Ótimo. Então, gente, por hoje é sobre isso, certo? Sobre esquadrias, sobre transferências de parâmetros, favoritos gráficos e liga. Então, como questão, a gente tem só dois pontos importantes. E uma delas foi o que eu bati na tecla várias vezes, que é que a gente não consegue fazer com a transferência de parâmetros, transformar um pilar em viga, certo? A gente não consegue transformar um elemento em outro, mas a gente consegue transferir só o ID de um elemento para o outro. Lembra que a gente tem as preferências, a gente tem uma lista de coisas que a gente pode transferir ou não. Transferir todos os parâmetros, claro, a gente também consegue, certo? São duas pré-definições que a gente tem nas transferências. Transformar pilar em viga. E a outra questão que a gente tem é o que é que não é possível fazer com os favoritos gráficos, certo? Vocês viram que a gente precisa, foi até um exemplo que eu fiz aqui no template, que se o elemento não está na minha biblioteca do ArchiCAD, eu não consigo ver o favorito dele. O que é que estava acontecendo? Estava aparecendo uma interrogação para mim. E aí eu não consigo trabalhar esse favorito, não consigo nem clicar, certo? Aqui nos favoritos, nos objetos, eram várias interrogações. Então, eu preciso primeiro inserir esses elementos na biblioteca, para aí sim eu conseguir trabalhar o favorito. Então, é exatamente isso que o favorito gráfico não faz. Salvar um elemento fora da biblioteca. Ele precisa estar dentro da biblioteca do ArchiCAD. As coisas que ele faz, de fato, salva um elemento com as configurações mais utilizadas pelo usuário. Essa é praticamente a função do favorito gráfico. Ele salva e encontra os elementos da ferramenta, principalmente se a gente estiver usando a paleta, que a paleta ajuda a gente a filtrar como se fosse uma pasta do Windows normal. E ela mostra os elementos salvos em formato de lista, certo? Lista, miniaturas e elementos grandes. Ok? Então, essas duas são bem básicas, não tem nem pergunta de esquadria, nem de viga, e eu acho que vai dar certo vocês responderem. Então, só lembrando para o pessoal ir respondendo essas questões, porque já no módulo 7, e se eu não me engano, também no módulo 6, vocês vão precisar assistir algumas aulas gravadas antes de vir para a aula. Por quê? Porque dá uma familiarizada legal, para vocês conseguirem trabalhar os módulos seguintes. Quando chegar mais perto, eu aviso para vocês as aulas. Mas, então é isso. Por hoje é isso. Certo? Alguém... Ótimo, Júlia. Show, Dani. Júlia, então, as aulas você está deixando gravada lá, porque agora, a próxima semana, eu já não estou mais aqui. Eu faço aquela viagem que eu tinha te falado. Lembro. Tá tudo aqui. E aí, aí o time vai continuar nas aulas. Certo. Fazendo isso. E eu, obviamente, vou pegando aí qualquer coisa que você tiver, enfim, da equipe, ver. Eu também vou conversando com o Fabinho. Qualquer coisa, você vai me adicionando também, vai me falando, me comunicando, tá bom? Sobre Combinado. as aulas, como estão indo. Certo. Tenho esse Trello, cada aula eu estou colocando dentro do módulo. Então, para colocar já, tem só um link aqui que leva você para o... Tá bom. Ok? Perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo, então. Obrigada, viu, Júlia? Acho que é isso mesmo. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal.
Bom finzinho de semana para vocês. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Nada. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Ju. Tchau.